3, 4, 5, 6. Olá, pessoal. Bom, nessa questão de número 9 é uma questão de fixação e já que a gente está fazendo um momento de revisão, né, quanto à função do primeiro grau e função do segundo grau, eu vou começar então fazendo um exercício e dentro desses exercícios a gente vai fazendo revisões, né, sobre a parte teórica. Então esse exercício está indicado aí como número 9, ele é número 9 de função do primeiro grau. Eu vou fazer nessa ordem, eu vou fazer alguns de função do primeiro grau e faço uma revisão teórica de tudo, e depois a gente vem falando de função do segundo grau e os exercícios também, beleza? Então bora lá. Nessa questão de número 9 de fixação, ela se encontra na página, eu tenho aqui, ela se encontra na página 26, beleza? É uma questão que fala sobre, o contexto é sobre um mergulhador e a relação, né, que conforme esse mergulhador ele atinge maior profundidade, a temperatura ela vai diminuindo, né? E aí a gente pode falar justamente do elemento da aula, né, do elemento teórico aqui pra gente, né, a ferramenta teórica para usar, seria justamente a ideia de taxa de variação constante. Mas ainda assim eu vou mostrar para vocês duas soluções. Então, eu lembro que eu falei com vocês na aula de função do primeiro grau, de que a gente, por exemplo, pode dar alguns sinônimos para o coeficiente angular, né, que é indicado pela letra A da lei de formação y, aqui, ó, ax mais b. Então esse coeficiente angular, ele recebe o nome também de, pode receber sinônimos, né, de taxa de variação, né, ou taxa de acréscimo, por exemplo, mas alguma coisa também relacionada com constante, já que é sempre o mesmo crescimento, tudo bem? A gente falou disso. A minha primeira solução, ela não vai acontecer pela lei de formação, mas ainda assim eu vou mostrar uma solução para vocês que usa a lei de formação a princípio. Mas para que seja mais rápida, essa vai ser a minha primeira solução, uma solução que bem eficaz, assim, bem vencedora mesmo, na minha opinião, que é relacionar diretamente temperatura e profundidade, né? Elas já estão relacionadas no gráfico, no enunciado, então eu coloquei os dados aqui. Temperatura e profundidade. Ele fala pra gente que com a temperatura, melhor, a nível do mar, né? Então por isso eu coloquei a profundidade de 0 metros, a gente tem uma temperatura de 28 graus Celsius. E a outra relação que ele não deu um par ordenado, ele não falou assim, e quando a profundidade é tanto, a gente tem tal temperatura. Ele não deu isso, ele deu uma informação um pouco diferente. O que ele falou? Ele deu a relação de taxa de variação constante, porque ele falou o seguinte, ele já deu a relação entre as grandezas. Qual é a relação entre as grandezas? Ele fala que a cada 3 metros, né, de profundidade, você tem um decréscimo na temperatura de 2 graus. Então, a cada 3 metros que você, né, mais profundo, esse mergulhador acaba sentindo ali 2 graus a menos de temperatura. E aí ele perguntou para qual vai ser a temperatura numa profundidade de 30 metros. Então, por isso que eu já coloquei em azul, é o que a gente vai trabalhar. E para 30 metros, qual seria a relação? O que lembra bastante uma regra de 3, mas por favor não faça, tá? Não é 28 está para 0, assim como x está para 30. A gente vai trabalhar com as variações. Bom, como ele falou pra gente que decai, né, a temperatura decresce 2 graus a cada 3 metros, como eu quero sair de 0 metros, né, que é a nível do mar, e quero ir para 30 metros de profundidade, vê se você consegue relacionar assim. Quantas vezes 3 eu tenho que aumentar para chegar em 30? Ou seja, eu tenho que descer quantas vezes 3 metros, né? Eu tenho que atingir uma profundidade de quantas vezes 3 metros para que seja 30 metros no total, partindo de 0. Bom, eu tenho que adicionar 10 vezes 3. Adicionar 10 vezes 3, né? Porque se eu vou sair do nível do mar, nível 0 metros, para chegar em 30 metros eu preciso adicionar 30 metros. Mas quantas vezes 3 metros? Eu vou adicionar, então, 10 vezes 3 metros. Vou colocar um pouquinho agora no quadro, né? Agora você está conseguindo ver. Bom, lembrando que a cada 3 metros a temperatura cai 2 graus. Então, se eu vou descer 10 vezes 3 metros, como está aqui, a gente vai precisar, então, fazer o quê? Do 28 para cá. A gente vai precisar, então, fazer com que essa temperatura decresça 10 vezes... decresça, né, por isso negativo, 10 vezes 2 graus de temperatura. Isso, né, 10 vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 20, né? Então é como se, para variar 30, é como se você tivesse multiplicado literalmente por 10 dos dois lados. Ó, se a cada 3 metros você tem menos 2 graus, isso sim poderia fazer uma regra de 3, né? A regra de 3 sempre com as variações e não com os pontos. A cada 3 metros que está decrescendo, que está atingindo de profundidade, você, né, sua temperatura desce 2 graus. Então, para 30... né, que é a mesma coisa do 10 vezes 3, quanto? Menos 20. E aí 28 menos 20, a conta fica bem rápida, tá? Eu demorei, inclusive, para explicar, assim, a conta executada, ela fica muito mais rápida. Então, seria 28 menos 20. Então, para 30 metros, a temperatura seria de x igual a 8 graus Celsius.
Aí você identifica a opção correta aí e marca. Eu prometi para vocês uma segunda solução, então se liga aí. Nessa questão, a gente conseguiria também fazer pelo método da lei de formação, né? Que é o y igual a x mais b, que é a lei de formação genérica para qualquer função do primeiro grau, beleza? Tá. Sendo que quando a gente comentou sobre determinar a lei de formação, uma informação que eu não sei se você lembra, mas a gente sempre precisa de ter dois pontos para determinar justamente quem é o coeficiente a e quem é o coeficiente b. Tranquilo? Então, para a gente determinar o a, de novo, a gente precisa de dois pontos. Ou, genericamente falando, eu te diria que a gente precisa de duas informações. Como assim duas informações? Pois aqui a gente, por exemplo, a gente tem como informação o ponto 280 ou 028, a gente já vai falar da ordem, né? Quem é x e quem é y. Mas uma outra coisa também é a gente, por exemplo, estar falando do quê? A gente está falando da segunda informação, que é a variação, a relação entre temperatura e profundidade, que é aquela, né? Temperatura descendo 2 graus a cada 3 metros de profundidade. Então, galera, justamente por isso, é como se ele basicamente estivesse dando pra gente o quê? O A. É como se, em outras palavras, ele fala assim, ó, a taxa de variação constante, ela é de menos 2 graus a cada 3 metros. Tudo bem? Isso é o que você deve relacionar com ΔY sobre ΔX. Beleza, galera? Sim? Então, tenta pensar comigo. Se o A vale menos 2/3, né? Então a gente vai estar falando de uma reta decrescente. Então, quem seria, por exemplo, o Y? O eixo Y vai ser a temperatura ou vai ser a profundidade? Só pela ordem que você já colocou aqui, ela já diz pra gente, ó, é como se o menos 2 fosse o ΔY. E o menos 2 é relacionado à temperatura, né? Então é como se a temperatura fosse o eixo Y. Então, se você quiser, ó, você pode até escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever mesmo apertado. Aqui é como se fosse a temperatura. E é como se o X fosse pra gente, vai ficar bem apertado, galera. Vai ser como se fosse a profundidade, tá? E a gente concluiu isso pelo ΔY sobre ΔX. Depois a gente pode comentar sobre, Kaique, se eu trocasse, se eu colocasse 3 e menos 2, daria certo? Vou te mostrar que sim. Mas ainda assim, acho que a gente consegue verificar quem é o Y e o X de fato. Bom, a partir disso, a gente só precisa agora descobrir o B, né? O A foi descoberto agora, o A tá aqui, a gente precisa descobrir o B. Bom, a lei de formação, antes de descobrir o B, ela já tá assim, né? Y é igual a menos 2/3 de x mais B. Então precisamos descobrir o B. Por isso que eu te falei de duas informações. É como se ele tivesse dado essa informação aqui, né, o A, e agora ele... Né, agora não. E você também tinha lá o ponto, né? Porque de alguma maneira, vamos lá, a gente acabou de ver que a temperatura tem que ser o Y e a profundidade tem que ser o X. Por conta disso, vamos anotar o ponto. E lembrando, o ponto é sempre X e Y, para ordenado que eu estou dizendo. Então, um dos pontos que ele forneceu é x0, y28. Vê se você concorda comigo. É como se ele tivesse dado, ó, no gráfico, quando x vale 0, o y vai valer 28. Então, a gente pode pegar esse ponto e substituir nessa lei de formação que já está parcial, né? Só falta o b. Aí a gente vai conseguir descobrir o b, porque olha como é que fica. 28 igual a menos 2/3 de 0 mais b. E aí, com isso, a gente encontra... Bom, qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, b é o próprio 28. Beleza? Então, a gente está falando de uma reta decrescente em que... Lembra dessa informação do B? Tu lembra o que o B quer dizer também? Não sei se vocês lembram, já que a gente está falando de revisão, acho que eu posso falar um pouquinho, né? Tu deixa eu falar um pouquinho? Eu falo pra caramba, mas eu acho que é pro seu bem. A gente consegue concluir, por exemplo, concluindo que o B é 28, a gente conclui uma outra coisa interessante. É que esse gráfico, por exemplo, ele teria um aspecto decrescente, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mágica aqui. Eu vou dar um pause, daqui a pouco você já vai ver o gráfico pronto, ou pelo menos o esboço dele. Te falei que não ia acontecer uma mágica? Ah, moleque, aqui, ó, o gráfico pronto. Bom, conta pra ninguém não que eu faço mágica, eu só dou aula de matemática a princípio. Mas, brincadeiras à parte, galera, se liga. É como se o gráfico fosse um gráfico decrescente, porque a temperatura tá diminuindo conforme a profundidade aumenta, né? Então a profundidade está aumentando enquanto a temperatura está diminuindo. Bom, a gente conseguiria, por exemplo, determinar que esse ponto aqui, esse ponto que eu marquei de verde, ele seria o x0, sem variação horizontal, e o y28. Ele é decrescente porque o A é negativo, né? Então a temperatura está diminuindo conforme a profundidade aumenta. E é como também se ele já tivesse dado um outro ponto pra gente, sabe qual? Melhor, outro ponto não. É como se ele já tivesse dado esse ponto aqui, já estava achando que tinha outro ponto.
E o A decrescente, ó, é A decrescente. Eu vou colocar assim, ó. A decrescente não. Eu vou mudar para A negativo. E isso produz um gráfico decrescente. Beleza? Só para você ter... Vou ver se eu chego mais para cá. Agora sim. A negativo vou produzir um B decrescente. Galera, uma outra coisa que eu queria também falar com vocês é que caso você lá em cima, lá uma das suas escolhas iniciais, tivesse trocado, tivesse colocado um A, por exemplo, 3/2, isso não seria um problema, tá? Desde que você usasse os pontos também na ordem. Então, se você trocasse 3 por 2, é como se você trocasse a fração ΔX para ΔY, né? Sacou o que eu fiz? É como se a gente trocasse a ordem, é como se estivesse botando x e y. Aí só a coletagem dos pontos que também teria a sua devida mudança, né? Porque o 28 passaria para cá e o 0 para cá, mas ainda assim você conseguiria determinar, por exemplo, o que você quer. Tranquilo? Bom, aí a gente não terminou a questão, né? Porque ele não pediu a lei de formação, lembra? Ele pediu o quê? Ele pediu a temperatura, lembra aqui da primeira solução? A temperatura para uma profundidade 30. Como é que a gente pode achar isso? Cara, a gente pode achar isso justamente pegando a lei de formação, porque ela tá pronta, né? A gente acabou de achar que o B vale 28. Então, se o B vale 28, a gente consegue agora determinar qualquer ponto, né? É só pegar a lei de formação e substituir. Então, vamos lá. Qual vai ser, então, o valor da temperatura para uma profundidade 30? E lembrando que a profundidade era o x. Então, qual vai ser a temperatura? Vamos ver? Então, a gente pega o ponto e substitui. Bora, pega essa lei de formação. Então, a gente vai estar achando y menos 2/3 para uma temperatura... É 2/3, Kaique. Lá em cima que vai ser 30. Vezes 30 é mais 28. Vou chegar para cá. Acho que ficou fora, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais. Agora sim. Sacou? A gente tem esse ponto, né? Como se aquele ponto que ele deu, né? Ou seja, aquele ponto não, a pergunta que ele fez. Qual vai ser a temperatura, por isso está um vazio aqui, para uma profundidade 30? Aquele papo, né? A profundidade é o x e a temperatura é o y. Então vamos achar que y é esse. Pega a lei de formação, tá aqui em cima, menos 2/3 de x, menos 2/3 de 30, né? O x que a gente está substituindo, mais 28. Bom, galera, aqui as simplificações são rápidas e simples. 3 com 30, embaixo fica 1, em cima 10. Então a gente tem menos 20 mais 28. Tá com uma sensação que você já fez essa conta hoje? A gente fez ainda lá em cima, lá, 28 menos 20. Tá aparecendo no vídeo ainda, beleza? Então tá vendo aí que tudo tem relação. Tá tudo relacionado, né? São só métodos diferentes de fazer. Menos 20 mais 28, a gente encontra então os tais 8 graus Celsius. Beleza, galera? Bom, espero ter ajudado aí nessas revisões, né? Então, cara, se apega mesmo a essas soluções, tanto daquela aula que a gente já tinha feito, quanto dessa aula de revisão. Se apega nelas porque você pode usar o elemento, né, da tecnologia. Pausar, voltar, faz de novo, depois olha o vídeo, vê se fez certo, o que errou, tá? Se apega nelas e não apega nas informações também, que nem sempre estão anotadas, eu procuro anotar todas, mas nem sempre estão anotadas, mas oralmente estão todas registradas. Beleza, galera? Bom, eu vou tentar fazer um quadro aqui que você consiga, não sei, talvez dar um print, ver todas as informações relacionadas. Foi? Beleza? Bom, gente, espero ter ajudado. Vamos para a próxima.